Na aula de hoje estaremos discutindo um dos mecanismos que ocorrem ao longo desse eixo, de moléculas de DNA se transformando em novas moléculas de DNA, que por sua vez se transformam em RNA e por fim geram as proteínas. Cada uma das etapas recebe um nome específico, como demonstrado. A replicação do DNA é a produção de novas moléculas de DNA. A transcrição se refere à produção de RNA e a tradução à síntese de proteínas. Relembrando que os bioquímicos fazem majoritariamente em seus experimentos. Rompemos células, fracionamos todos os seus componentes intracelulares e testamos todas as frações para achar algo de nosso interesse, na maioria das vezes uma proteína. Uma enzima não seria nada mal. Essa será a base fundamental para resolvermos todos os problemas seguintes que ocorrem no processo de replicação do DNA. Achar uma enzima que faça o trabalho. Vamos começar com o problema da polimerização, ou seja, no crescimento de uma nova fita de DNA utilizando a fita parental como molde, já que sabemos que é assim que Mendelssohn e Stoll propuseram. Bem, Arthur Kornberg foi o pesquisador que inicialmente isolou da bactéria E. coli um tipo específico de enzima que faz esse mecanismo, a DNA polimerase do tipo 1. Ele forneceu em um tubo de ensaio os principais elementos necessários para a reação de polimerização, ou crescimento da fita de DNA, juntamente com a enzima DNA polimerase que ele isolou. Surpreendentemente, ele viu que esses elementos por si só tinham a capacidade de produzir uma fita complementar de DNA. E quais eram esses elementos inseridos no tubo? Bem, foram os 4 tipos de nucleotídeos que já discutimos: ATP, GTP, TTP e CTP, também conhecemos por trifosfato de adenosina, trifosfato de guanina, trifosfato de timina e trifosfato de citosina, a enzima DNA polimerase, uma fita dupla de DNA e um pequeno pedaço de ácido nucleico chamado de iniciador. Com isso, ele foi capaz de produzir mais DNA fora de um organismo. Isso é surpreendente. O que aprendemos com essas descobertas? Bem, a enzima DNA polimerase trabalha em apenas uma direção, na direção 5', 3', do pequeno iniciador. E como todo trabalho demanda energia, a enzima precisava hidrolisar os nucleotídeos trifosfatados, para ter a energia necessária para o processo de crescimento da fita. Muito conveniente, né? Ao mesmo tempo que hidrolisa os nucleotídeos trifosfatos para obter a energia necessária, já utilizava as formas monofosfatos dos nucleotídeos, AMP, GMP, CMP e TMP, para incorporar na fita crescente, liberando o pirofosfato, ou seja, 2 moléculas de fosfato. Mas vejam, de onde surgiu esse pequeno ácido nucleico que chamamos de iniciador? Esse fragmento de ácido nucleico, fita simples, no interior da célula deveria ser fornecido por alguém. Bem, nossa resposta ao longo dessa aula será sempre: uma enzima fará o trabalho. E é exatamente isso. Existe uma enzima chamada primase capaz de sintetizar esse pequeno iniciador, que também é chamado de primer, para dar início ao processo. Sem esse fragmento, a DNA polimerase não é capaz de iniciar a incorporação de novos nucleotídeos à fita crescente. Mas o processo é um pouco mais complicado do que simplesmente adicionar enzimas para resolver o problema. O que acontece é que cada uma das fitas do DNA, aqui chamadas de fita líder em azul e fita estacionária em vermelho, apresentam estratégias distintas durante o processo de replicação. Isso ocorre porque a DNA polimerase só consegue trabalhar em uma direção, como já falamos, da extremidade 5' para a extremidade 3' do iniciador. Observem primeiro a fita líder em azul. A inserção de um único iniciador pela primase será o suficiente para que a DNA polimerase cresça a cadeia até encontrar a forquilha de replicação. A propósito, esqueci de mencionar que existe uma outra enzima, a DNA helicase, que atua separando as 2 fitas de DNA
que serão replicadas. Vejam no esquema do slide. O problema todo está na fita estacionária em vermelho. Imagine a DNA polimerase em uma determinada região dessa fita, começando a estender no sentido 5', 3', como representado na ilustração, por exemplo. Vejam que existe toda uma região circulada com pontilhados que não está sendo amplificada. Isso não pode ficar assim. A forma encontrada para garantir que toda a fita estacionária seja replicada é a formação de uma série de centros de iniciação, como representado na figura a seguir. Cada vez que a DNA polimerase bate em um centro de iniciação, a fita é dissociada e um próximo centro iniciador se aproxima para a extensão, formando uma série de fragmentos que nós conhecemos por fragmentos de Okazaki. Em uma representação de 2 dimensões, como um slide, é mais difícil de captar a essência desse processo. Mas não se preocupem, visualizaremos o processo inteiro em um vídeo quando nos encontrarmos. Vejamos agora o problema da ligação. Cada um daqueles fragmentos de Okazaki formados não estão conectados entre si. Logo, haverá necessidade que uma enzima chamada ligase faça a ligação dos diversos fragmentos de Okazaki montados, como mais ou menos ilustrado nessa figura. Temos 2 últimos problemas para resolver, que podem atrapalhar o nosso processo de replicação. Um deles é o da topologia. Vejam que no interior celular o espaço é bastante restrito. Logo, à medida que as fitas de DNA são replicadas, elas acabam se mantendo tão interconectadas umas nas outras, como representado nessa ilustração, que elas acabam se enrolando demais. Adivinhe a solução que as células encontraram para se livrar desse alto nível de embaraço formado após a replicação. Enzimas! Sim! As topoisomerases executam a árdua tarefa de, inicialmente, cortar as duplas fitas de DNA que estão muito embaraçadas para aliviar essa confusão e, em seguida, colam novamente de forma a manter a integridade do DNA. Imaginem como se estivéssemos com um carretel de linha que caiu no chão e toda a linha foi enrolada. E nós tivéssemos agora que cortar vários pedaços para desembaraçar e depois tivéssemos ainda que dar nó atrás de nó, mantendo as posições dos pedaços cortados em seus devidos locais. Um sofrimento, né? Mas é isso que é feito por essas enzimas incríveis. Por último, a questão da fidelidade. Bem, em bioquímica, estamos sempre tratando de constantes de equilíbrio. Muito bem, a constante de equilíbrio inicial para inserir uma base errada no DNA é de 10 elevado a menos 3, ou seja, a cada 1000 pares de base, uma base estaria errada. Isso é uma quantidade enorme de erros por divisão celular, considerando que nosso genoma tem 3 vezes 10 elevado a 9 pares de base. Um ponto que ainda não mencionei é que, apesar da DNA polimerase ter a capacidade de estender apenas no sentido 5', 3', ela também tem uma capacidade de voltar a alguns poucos pares de base, ou seja, ir no sentido 3', 5', para fazer o que conhecemos por mecanismo de checagem de leitura, ou também chamado de atividade exonuclease. Esse mecanismo da DNA polimerase diminui a constante de equilíbrio para erros no DNA durante a replicação para entre 10 elevado a menos 5 ou 10 a menos 6. Um outro mecanismo que ocorre é a checagem de bases erradas ou o reparo por mismatch. Esse mecanismo é feito por algumas enzimas específicas que sentem a diferença na forma do DNA quando uma adenina não está pareado com uma timina ou uma citosina não está pareado com uma guanina. Elas então cortam aquela região, excisam o segmento errado e permitem com que a maquinaria da DNA polimerase replique aquela região novamente. Esse nível de zelo adicional no processo de replicação leva a constante de equilíbrio de erros para 10 a menos 8 ou menos 9 erros, o que é um nível muito mais aceitável quando temos um genoma na escala de grandeza de 10 a 9 pares de base. Isso significa 1 ou 2 erros para replicar o seu genoma inteiro. Ótimo! Mas por que tudo isso é tão importante?
quem liga para a acurácia na replicação? Bem, se erros são formados durante o processo de replicação e eles não forem reparados, isso pode ser passado à frente e acarretar problemas sérios, caso o erro seja em uma região gênica que codifique uma proteína importante para o seu organismo. Por exemplo, muitos de nós somos heterozigotos para uma mutação em um dos genes que levam à produção de uma dessas proteínas de reparo por mismatch. Mas não se preocupem, a outra cópia do gene produz a proteína sem mutação. Agora, imaginem que essa outra cópia do gene é também afetada por uma mutação, e suas células não são mais capazes de produzir nenhuma enzima de reparo por mismatch. O que ocorre nessa situação é que ao invés de uma acurácia de 10 a menos 9 erros, teremos uma acurácia de 10 a menos 6 durante o processo de replicação do seu DNA. Junto a isso, ganhamos também uma elevada propensão de adquirir câncer de colo. Existem várias predisposições a esse tipo de câncer que são herdadas por mutações nessas enzimas de reparo de mismatch. Logo, a acurácia na replicação é muito importante sim. Ok, isso é replicação do DNA, pessoal. Até a próxima e se preparem para a transcrição.